Fala aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de resenha aqui do canal Um Café, Uma Música e um Livro. Meu nome é Adriano e hoje vamos falar sobre Sapiens, uma breve história da humanidade, escrito pelo professor Yuval Noah Harari, doutor em História pela Universidade de Oxford. Esse livro é a 44ª edição, 428 páginas, 4 partes de capítulos, e hoje vamos falar sobre os 2 primeiros capítulos, que é a Revolução Cognitiva e a Revolução Agrícola. Esse livro, ele é um livro de história, né? Então, sendo totalmente voltado ao campo científico, ele é uma atualização de informações de acordo com os tempos. É um livro que realmente traz muito choque de informação, né, para a nossa mente. O Homo sapiens, né, a raça dos seres humanos, de acordo com o que há de mais atual em informações, né, sobre os seus primórdios, né, o primórdio das nossas raças, e sim, das nossas raças no plural, porque o livro ele informa que não existiu apenas a nossa raça de seres humanos, mas que houve 6 raças de seres humanos aí primitivos no passado remoto. Então a nossa raça de sapiens sobreviveu e as outras raças desapareceram. O que aconteceu? Veio um OVNI, raptou e levou para os confins do universo para colonizar os outros planetas? Não foi isso que aconteceu. Pode ter certeza que, se não fosse a informação que eu peguei do livro, o meu imaginário poderia colocar essas ideias aí de ficção científica, ou então ficar criando pseudociência, né? Pseudociência que se baseia no ridículo, né? Não tem evidências e inventa qualquer coisa. Então não é isso que aconteceu. O professor coloca 2 ideias aqui, que é justamente a questão da parte cognitiva, né? Da parte da inteligência. Diz ele que o Homo sapiens ele tinha uma vantagem social, uma vantagem de inteligência sobre caça e coleta. Então, tendo essa vantagem social de caça e coleta, houve-se uma restrição de alimentos para as outras raças de seres humanos. E dentro disso, como as outras raças de seres humanos também habitavam em várias partes do globo, houve-se uma teoria do cruzamento, né? Além de coletar mais alimentos do que as outras raças, houve-se um cruzamento. Então houve-se, de uma certa forma, uma superioridade aí, né? E a segunda teoria que o professor coloca é também, não abstendo dessa ideia da coletividade, né? Da vantagem social de coletar mais do que as outras raças, ele não só fazia isso, mas como também houve-se um genocídio, né? Tipo, como fosse criado uma guerra em nome de ganhar mais do que os outros, de coletar mais do que os outros, né? Que é um pouco mais dramático, né? Pensando assim, numa questão, né? A gente parte de uma ideia mais solidária e empática para uma questão mais trágica, né? Na segunda teoria, né? É uma polaridade isso, né? Muito interessante, com base em evidências, tanto que o livro ele traz também imagens assim daqueles famosos desenhos rupestres, né, que tentam passar uma mensagem dos acontecimentos do passado, né, na parte interpretativa desses desenhos rupestres que tem até aqui no livro, né, existiam essas tais evidências de guerras, né. Pode ser que aconteceram as 2 ideias, tanto, né, da teoria do cruzamento, quanto da teoria de genocídio e da teoria de conquista por território, né? Caramba, nossa raça, imaginar que essa questão do ego, ela já faz parte do nosso DNA já, como se fosse uma questão primitiva. É interessante isso, né? Apesar que outros historiadores já tentaram fornecer essa informação, o professor Yuval ele tenta colocar o que há de mais limpo em informação com prova possível sobre este fato. O livro mesmo ele é uma verdadeira passagem histórica até para a nossa mente em questão de um túnel do tempo, né? Até meio que
artisticamente falando, né, dentro de uma pauta de ficção aí científica, mas isso é realmente história e fatos. Então, não adianta uma pessoa com um critério, um viés assim, da crença que só existe um único caminho, uma única verdade sobre a existência da raça humana, né, aqui no planeta Terra. Essa leitura não vai ser muito bem-vinda para essa pessoa que se diz, né, que está no caminho da única verdade sobre a existência dos seres humanos aqui na Terra. Então, pode ser que vai gerar um incômodo essa leitura. Uma pessoa que é bitolada, uma pessoa cabresta de ideias, né, que vive numa bolha de achismo, só existe uma única verdade, esse livro realmente ele não vai ser muito bem-vindo. Pode ter certeza disso, a não ser que leia e aceite o que está escrito e faça um parâmetro daquilo que você tem conhecimento. Bom, e para você? O que seria esse sapiens evoluído nesse século XXI? A raça superior acima de outros humanos, né? Cognitivamente superior, né? Como que o sapiens está nesse século XXI? Bem contraditório essas questões. O que vemos, né, de fato é ódio, racismo, várias outras questões que não têm a ver com o contexto, né, uma balança sobre estarmos tão evoluídos assim. O que a gente vê é muito consumismo, muita competitividade, né, poucos com muito e muitos com pouco. A questão da desigualdade social, ela é um fator diário. Outras questões envolvendo políticas de distribuição de rendas, enfim, essa é a nossa raça, né? Superior acima das outras raças que foram extintas de acordo com a história. E como essa nossa raça vai ser daqui para frente, envolvendo tais questões, situações, problemas. É bem complicado, né? Se você parar para analisar para onde está indo a nossa raça de seres humanos, se acostumando dessa maneira, exercendo a tecnologia como uma ferramenta ainda mais para provocar essas questões que eu mencionei, né? Parece que o ser humano hoje com a tecnologia ele se encontra como se fosse um deus, né, para competir acima um do outro. É nisso que o professor Yuval ele também faz um comentário nas outras duas partes aí do livro, envolvendo uma politização maior, né, com questões argumentativas aí, bem filosóficas. E ele também tem 2 livros que trata, né, desse pensar no olhar do futuro da nossa raça de sapiens. Um livro é o Homo Deus e o outro é 21 lições para o século XXI. A gente pode abordar futuramente sobre esses livros. Eu gostaria muito que vocês pesquisassem quem é esse professor, ter contato com esse livro. Ele é realmente um provocador, né? Ele abre a mente para a realidade mesmo e constrói o ser humano de outra forma, né? Qual vai ser o nosso legado daqui para frente, certo? O curioso é que esse livro foi construído, né, no momento que a gente não estava vivendo essa pandemia mundial e está aí, né? Mais um exemplo fatídico da nossa raça humana e como que estamos nos comportando perante essa situação, problema que está envolvendo o mundo, certo? Bom, eu fico por aqui. Comentários, dê um like se você gostou desse vídeo, sugestões e vamos para a parte 2 do vídeo
que com certeza eu vou abordar alguns pontos políticos aí e algumas questões maluquices cerebrais históricas que os seres humanos criaram, certo? Então, no mais, fico por aqui. Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo e o futuro segue. Valeu, gente. Até a próxima.